Prova de materialidade e indícios de autoria. Você tem prova de que Alexandre de Moraes praticou um crime e tem indícios de que ele é autor? Enquanto a gente tiver um Gilmar Mendes, um Dias Toffoli, não enquanto a gente tiver um ministro comunista, com eles dando as cartas, não enquanto a gente tiver um Alcolumbre, com o rabo preso, com investigações do Supremo... Fala, rapaziada, a queda do tirano, sim ou não? E aí, o que é que vocês acham? Moraes vai ser preso ou não vai ser preso? E não esqueceremos de Toffoli. Lembrando de Toffoli. Apesar de várias e várias coisas que esses caras já fizeram, e até agora ninguém foi preso, ou nem acusado, ninguém ainda não é nem investigado. O que é que tá acontecendo, né? Por que ainda não rolou nenhuma prisão? Lembrando que se fosse Moraes investigando Moraes já estaria preso faz tempo. Então vamos ver agora, Deltan Dallagnol vai explicar agora por que Moraes ainda não foi preso, ou se tá rolando um pedido de prisão dele, se tá rolando ou não tá, se tá se cogitando ou não. E fora os pedidos de impeachment, né? Que hoje, acho que Zema, né, protocolou mais um pedido de impeachment dos inúmeros que o Alexandre de Moraes já tem no currículo. Beleza? Então vamos pro vídeo aí. Deltan Dallagnol vai explicar para nós aí por que Moraes ainda não está preso. Alexandre de Moraes vai ser preso? Vou desmembrar essa pergunta em duas perguntas. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes deveria ser preso? Quando a gente faz uma análise técnica da prisão de alguém, a gente tem que conjugar 2 fatores de um lado com um de 4 fatores do outro lado. Vamos analisar juntos? Primeiro, prova de materialidade e indícios de autoria. Você tem prova de que Alexandre de Moraes praticou um crime e tem indícios de que ele é autor? Olha, quando a gente observa esse contrato de 129 milhões de reais, vamos esquecer que se trata de Alexandre de Moraes, tá? Vamos dizer que fosse um funcionário do Banco Central, um banco, uma instituição em que Vorcaro tem interesses em decisões ou que influencia decisões, da mesma forma como ele tem interesse num Alexandre de Moraes influenciar decisões. Vamos supor que fosse então o funcionário do Banco Central e a esposa do funcionário tivesse um contrato aí de 129 milhões de reais com o Banco Master. Ninguém teria dúvida de que você tem prova de um crime de corrupção. Como é que você raciocina em matérias probatórias? Você raciocina de uma de 2 formas. Ou por probabilidade, ou por, segundo o que muita gente considera ser a melhor forma de raciocinar, analisando qual é a melhor explicação para a evidência que você vê. Qual é a melhor explicação para o fato de que o Master tinha um contrato de 129 milhões de reais com a dona Viviane Barsi? Bom, a primeira explicação que você poderia avaliar é de que ela é uma exímia mestre doutora, super especialista em direito na área de compliance, né, em que dizem que foi contratada, embora de compliance não tinha nada, era compliance zero. Só que aí você vai olhar o currículo da dona Viviane Barsi. E o currículo da dona Viviane Barsi é o currículo de alguém que se formou numa faculdade de direito que não é uma faculdade de primeira linha, não é uma universidade federal. E em segundo lugar, você vai olhar que ela tem uma especialização em marketing. Marketing, gente. Não é um mestrado, um doutorado, não é em Harvard e Yale, não é em Cornell, não é numa Ivy League, não é na França, não é em Sorbonne, não é na Itália, não é em Milão, não é em Pisa. Não, não. Ela tem uma especialização em marketing. E aí você vai olhar agora o catálogo das relações que ela deu para explicar os 129 milhões, tentando explicar o inexplicável. E não bate, a conta não fecha. Tudo aquilo ali que ela falou não passa a conta de 5 milhões de reais muito bem pago, pensando num dos melhores e maiores escritórios, que não é o caso deles. Olha o currículo do escritório, tá na cara que o pagamento foi feito porque Alexandre de Moraes é o marido dela e poderia trazer influências, impactar e dobrar decisões e praticar atos em benefício do Master. Lembra da mensagem? Vai bloquear? Conseguiu bloquear? Então a gente está fazendo análise aqui, vamos fingindo que não é Alexandre de Moraes. Por quê? Agora, se eu for fingir agora e for considerar a realidade que é Alexandre de Moraes, agora eu tenho que dizer para vocês, todo mundo tem direito à presunção de inocência, até a prova em contrário, são indícios, a investigação que tem que ir até o fim, para aí depois você chegar a uma conclusão, porque senão eu corro o risco de tomar uma busca e apreensão, eu ser preso, eu tomar uma quebra de sigilo. E aí você vê toda a imprensa com papas na língua para falar a verdade. Aí você vê todo mundo que comenta esse caso morrendo de medo de falar o que é real. A real é, a melhor explicação para esse contrato é de que teve corrupção, tá na cara isso. Agora, de novo, presunção de inocência para ele. Agora a lei corta para os 2 lados. A lei corta para a presunção de inocência e a lei corta para ele responder pelos seus crimes como qualquer pessoa. Então vamos lá, prova de materialidade, indício de autoria? Ok. Vamos avaliar agora se tem um dos 4 que a gente chama de fundamentos. Os 2 primeiros são os pressupostos, prova de existência do crime, indício de autoria. Agora eu preciso de um de 4. Um desses 4 pode ser proteção da ordem pública, proteção da ordem econômica, para garantir a aplicação da lei penal e para evitar a turba, o atrapalho da instrução processual. Gente, está tudo ali presente. Veja, a gente está falando do ministro do maior tribunal do país. Enquanto ele está lá,
tem um risco para o país da continuidade da prática de crimes. Além disso, você tem um risco de interferência nas investigações, dado o seu poder de influência. Mais, lembrem da mensagem. Vai bloquear mensagens de visualização única, destruição de provas. Ele vem a público, ele mente sobre o fato dele ter enviado, ou melhor, dele ter não enviado mensagens. Então você tem aí todos os requisitos de uma prisão preventiva. Se não, vamos ser francos, realistas, vamos ser transparentes aqui. Se não fosse o senhor Alexandre de Moraes, essa pessoa estaria presa. Infelizmente, a gente vive ainda um 2 pesos e 2 medidas no Brasil. Agora, isso me traz a segunda questão sobre a qual eu quero conversar com vocês. A primeira é, deveria ser preso? E a resposta é positiva. A segunda questão é, vai ser preso? Vai ser preso? Não enquanto a gente tiver um Gilmar Mendes, um Dias Toffoli, não enquanto a gente tiver um ministro comunista, com eles dando as cartas, não enquanto a gente tiver um Alcolumbre com o rabo preso, com investigações do Supremo, dentro de um esquema de compromisso de impunidade recíproca, dentro de um esquema em que não mexa comigo que eu não mexa com vocês, aí você não vai ter a prisão. Agora, onde que nós podemos romper isso? A gente pode romper isso tornando a pressão insustentável. Hoje está sendo protocolado um pedido de impeachment, já vamos falar sobre isso, um pedido de impeachment aqui no Senado Federal por líderes políticos do país e a pressão da opinião pública pode virar o jogo, pode mudar essa realidade, especialmente a pressão sobre Davi Alcolumbre. Nós podemos trazer à tona, nós devemos trazer à tona tudo que Davi Alcolumbre fez. Ir lá no Supremo Tribunal Federal, ver as investigações, trazer tudo à tona até que se torne impossível ele não agir. Até que ele perceba que não agir é mais custoso do que ele agir, para garantir o seu próprio futuro, que ele não vá ser preso pelos malfeitos que ele cometeu e pelos quais ele é investigado lá no Supremo. E, pelo menos existem indícios, de que praticou uma série de crimes que são investigados hoje no Supremo e deverá responder por isso como todo ser humano debaixo da lei. Então nós precisamos agora pressionar. E se nós pressionarmos, esse jogo pode virar. Porque nunca a pressão foi tão grande. Porque você tinha antes a direita, hoje você tem direita, centro, você tem uma parte da esquerda. O PSOL já se manifestou contra esse escândalo, ou seja, você conseguiu abraçar um monte de gente, se espalhou muito a pressão por uma responsabilização dos dois ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e a imprensa como um todo. Não mais apenas a imprensa que defende valores, princípios conservadores, mas toda a imprensa, a grande imprensa, acordou. Agora a gente precisa mais do que isso, a gente precisa acordar o Brasil para que a população esteja nas ruas das redes sociais e nas ruas das cidades, clamando por justiça, para que a gente não continue a ser governado por pessoas sobre as quais pesam fortes indícios de crimes gravíssimos de corrupção e de obstrução de investigação de organização criminosa. Olha, vai bloquear? Espero que dessa vez ninguém consiga bloquear e a gente alcance justiça e o impeachment dos ministros do Supremo. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Esse cara tá demorando demais pra ser preso ou não tá? Indícios já tem de aos montes. Lembrando que isso é só o que passa, o que sai na mídia. Mas a gente sabe que por baixo do pano tem muita coisa, hein? A Polícia Federal não deixa vazar muitas coisas também para não atrapalhar as investigações. Mas que o negócio tá pegando, tá. Beleza? Vamos embora. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço, é nóis.